figura, pensa assim, você tem aqui o ponto P0, aí você tem retas todas paralelas, sim, toda a volta, e tem um plano que passa aqui, e aí cada vez que você liga P0 a uma reta dessas aqui, você tem um plano, né? E esse plano intercepta esse plano daqui numa certa reta. Tá? Olha a observação trivial. Tem uma reta que é comum a todos esses planos. Como eu desenhei elas verticais, esses planos são verticais e passam por P0. A reta vertical passando por P0 é comum a todos esses planos. Aí você pegou o plano que passa por P0, passa aqui, e aí você acha uma reta. Como esse plano daqui não é paralelo a essa reta não é paralela a essa. Está aqui nesse plano. Ela vai passar aqui num ponto. Esse ponto aqui, se você pegar as interseções de todas essas retas, elas têm que estar todas nesse plano e têm que passar todas por esse ponto. Então, quando você olhar, se esse plano for o plano alfa do quadro, olhar de P0 para todas essas retas aqui, elas vão todas se interceptar. Agora, voltando para o quadro, né, você olha de P0, aí você tem um feixe de paralelas assim. Você olha na direção paralela a esse feixe. Onde cortar o quadro, agora, bota aqui assim e tal, está o P0 aqui, está aqui a linha do horizonte, aí você olhou de P0, achou um ponto F aqui. Todas as retas paralelas a que liga P0 a F, vão passar aqui nesse ponto F. É o ponto de fuga dessa direção. Então, exercício básico. Coloca um cubo em cima da mesa e desenha. Por que um cubo? Porque um cubo, né, você tem, digamos assim, você tem isso daqui, pensar assim, isso daqui é uma face do cubo, isso aqui é o ponto de fuga, essas duas retas se encontram aqui, isso aqui é o ponto de fuga dessas duas retas. Se ele tiver bem vertical, significa que aqui as faces desse cubo agora estão assim, e elas não vão interceptar. E quando você olhar para uma reta que está na vertical, ela não vai, você liga esse ponto a essa reta, ela vai dar uma reta aqui assim, não tem o ponto de fuga dela, foi lá para o infinito. Então você manteria verticais aqui. Mas, quando você for pegar agora daqui, tem que ser paralela a essa, então vai encontrar aqui. Daqui, meio torto, paralela aqui. Daqui, paralela aqui. Daqui, paralela aqui. Então você teria uma coisa, basicamente, aqui é vertical também. Hã? Não, cada feixe de paralelas tem um ponto de fuga. Tá? Exceto, claro, quando você tiver retas que são paralelas ao quadro, aí o ponto de fuga foi embora para o infinito. E você pode também observar o seguinte, se você olha para cá, os pontos, tem um plano alfa zero, que é o plano que passa por P0 e é paralelo a alfa. Quando você olhar para um ponto de alfa zero, você não vê nada. É um plano cego. Os pontos de trás, tudo bem, se eu olhar para trás também, eles também se projetam aqui. Então, na realidade, a vista em perspectiva, ela faz uma projeção do espaço todo, menos o plano alfa zero, no plano alfa.
Mas o bom exercício é esse, desenha um cubo, pode depois fazer o cubo também sem essas retas aqui estarem verticais. Isso aqui é típico, né, de arquitetura, porque você faz um desenho, um prédio, então tem as verticais e tem as horizontais, né? Então, as verticais ficam verticais, as horizontais tem uma coisa assim. Então, tem coisas interessantes, então, um exercício interessante que, na verdade, a gente pode começar a pensar, é o seguinte. Imagina que você está aí na sua nave e tem um anel de fogo enorme, sei lá, ou um anel de asteroide, sei lá, uma coisa assim, mas circular. E você atravessa ele. Ou você passa por ele de alguma maneira. Quer dizer, em algum momento, né, a situação vai ser a seguinte, você tem o plano alfa aqui, tem aqui o ponto P0, está aqui o alfa 0, e o seu anel é como se ele cruzasse, né, quando você passa por ele, de alguma maneira ele cruzou o plano alfa 0. Então, o que você vê? Essa é a pergunta, assim, tá? Que basicamente se resumiria o seguinte, você tem o plano alfa, tem o plano alfa 0, tem um ponto P0 e tem um círculo no espaço. O que é a vista em perspectiva de um círculo no espaço? Você pode, olhando assim, claro, se ele estiver bonitinho aqui, você projeta assim, aí tudo bem, uma homotetia vai dar um círculo. Mas se ele já estiver um pouco inclinado, já não é evidente, alguma coisa com cara de elipse. Né? Mas imagina que, por exemplo, ele esteja aqui tangenciando esse plano. Então, esse ponto daqui vai para o infinito. Quer dizer, você vai ligar aqui, ó, e vai ter esse cara que vai aqui, e na medida que você vai chegando perto desse ponto, você vai indo para o infinito. Então, a imagem do círculo vai dar alguma curva que provavelmente não fecha. Se ele atravessar aqui, vai ter dois pontos. Quer dizer, o lado de cá, quando você olhar para esse lado de cá, vai ter alguma coisa que também vai no infinito nesses dois pontos, e o lado de cá vai também dar uma curva infinita. Então, vou já deixando essa questão para vocês. E, em termos de pontos de fuga, tem uma coisa interessante também para pensar, que é o seguinte, vamos pensar no infinito, né? Quando você olha para uma reta, principalmente a reta real, né? Você olha, reta real, né? Então, mais infinito, menos infinito. É como se tivesse um ponto no infinito lá, um ponto no infinito lá. O ponto de fuga é um só. Se você olhar para a reta aqui, for olhando para frente, você vai achar lá o ponto O, uma reta assim, perpendicular ao quadro. Mas se você olhar para trás, mesma reta, você vai chegar no mesmo ponto O. Quer dizer, uma reta em geral, ela tem o seguinte problema, né? O ponto em que ela cruza o plano alfa 0, ele desaparece. Aí, quer dizer, esse cara aqui vai para o infinito, mas quando você olha, quer dizer, vamos pensar assim, pensar aqui o alfa 0, P0, ó, aí você olha para uma reta assim, o que você vai fazer? Vai ligando P0, e você vai tendo pontos da reta aqui embaixo. Né? Só que quando você vai chegando aqui, ela vai para o infinito. Então você vai ter alguma coisa assim, ó,
tipicamente, né, se você olhar para o chão, a reta assim, esses caras lá na frente vão bater em O e os de cá vão sumir lá embaixo. Você vai olhando, 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 cada vez eles estão mais lá embaixo, vai sumir lá embaixo. Só que quando você... Isso corresponde aos que estão chegando aqui. Quando você pega aqui, esses caras vão sumir, vamos dizer, se você começar a olhar assim, 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 você vai chegar aqui. É o mesmo, ou pensando assim, você tem P0, tem essa reta, o plano que passa por P0 e por essa reta, corta aqui. Então a reta, vamos dizer, a vista em perspectiva da reta vai ser a interseção desse plano com esse daqui, vai dar uma reta assim. Só que o ponto lá no infinito vem parar em O, o ponto lá no infinito lá atrás vem parar em O, e os pontos que chegam aqui vão, vamos dizer, o de cá vai lá para baixo, e o de lá de trás vai lá para cima. Tá? Mas o ponto, vamos dizer, é como se assim, esses dois pontos, esse ponto aqui fosse parar lá no infinito, mas os dois pontos no infinito viram um ponto só. Oi. Mas por que representar os pontos da reta não estão entre A0 e α0 e alfa? Bom, a questão não é os que estão entre α0 e alfa, é os que estão atrás de α0, né? Porque os na frente... Aqui é só uma questão, estou colocando a questão como uma questão matemática, na verdade. Né? Se você pensar assim que você só olha para frente, mas também, quer dizer, a gente olha para frente, na verdade a gente nem... Né, os melhores fotógrafos tendem a ter uma visão quase... Fotógrafo assim de rua, né, que está esperto e tal, procura ter uma visão de 180 graus, mas já nem isso. Você poderia dizer, bom, não precisa mais do que um certo ângulo. Mas, sei lá, você pode ter uma câmera que olha 360 graus, uma coisa assim, né? Quer dizer, por que não pensar assim? Ou, de qualquer maneira, aqui eu coloco mesmo como uma questão matemática. Quer dizer, agora vamos começar a abstrair um pouco. Se for uma câmera para 360 graus, por que, ao invés de usar então, um plano, não usa uma esfera? Na verdade, assim, se você entrar em detalhes, eu não entendo nada do assunto, mas com certeza, no fundo do nosso olho, não tem um plano. Né? Quer dizer, a coisa é mais complicada do que isso. Mas agora não, agora eu vou pensar em termos de matemática mesmo. Vou pensar isso como uma questão puramente matemática. Na verdade, vou mudar um pouco de assunto e começar a discutir justamente a questão do infinito. Então, por exemplo, uma primeira maneira de olhar o infinito, você tem aqui a reta, vamos botar aqui a origem, bota um círculo unitário aqui assim, ele não precisava estar com centro em O, podia ser tangente em O ou qualquer outra coisa, mas, repara, se você tirar aqui esse ponto e ligar cada um dos pontos da reta a esse, vou chamar aqui de polo norte, você faz uma bijeção entre a reta e esse círculo menos um ponto. Observa que nessa bijeção, o infinito de cá e o infinito de lá, todos dois vieram parar em N. Quer dizer, é como se a gente estivesse criando um ponto no infinito e transformando a reta num círculo. Então isso é uma maneira de compactificar a reta, quer dizer, transformar
a reta, que é uma coisa aberta numa coisa fechada, assim, fechada, limitada, que a gente consegue enxergar melhor. Claro que a maneira, talvez, padrão que a gente costumaria pensar seria transformar a reta. A gente pode fazer uma coisa assim, né? Pega aqui, bota um ponto aqui, e aí você liga assim, e aí aqui você tem o mais infinito e aqui o menos infinito. Transforma a reta no intervalo. Tá? Esse é o, vamos dizer, talvez o mais natural, transforma a reta no intervalo, o menos infinito aqui, o mais infinito está aqui. De certa forma, é o que você faz quando você procura fazer o gráfico de uma função usando a derivada, né? Não sei se vocês fazem esse exercício assim, né? Mas você marca aqui x, f de x, f' de x, bom, se quiser bota f duas linhas de x, e aí começa a marcar os pontos relevantes. O primeiro é o menos infinito, ou os dois primeiros são o menos infinito e o mais infinito. É como se você dissesse, bom, virou um intervalo fechado, né? Você olha o limite no menos infinito, o limite no mais infinito, vê quanto é que dá aqui, quanto é que dá aqui, e vai examinando a coisa. Então, você tem uma maneira natural de compactificar a reta, é essa, uma outra é essa daqui.